gente está acostumado a falar sobre carga na musculação, né? E aí as pessoas elas acabam levando esse conceito de carga mais para a questão do peso que se está usando no exercício, a carga, né? A sobrecarga. E na verdade, no treinamento desportivo, carga é um conceito muito maior, tá? Carga, ela está relacionada, né, a todas as variáveis que vão pesar sobre o atleta, vão tirar ele da homeostase, vão provocar, é o estresse, né, que é provocado nesse atleta. Então, não é só uma possível sobrecarga que seja utilizado, né? Então, isso seria a intensidade do trabalho seria afetada por uma sobrecarga. Mas o conceito de carga envolve também o volume do trabalho e outras variáveis relacionadas a volume também, né? E intensidade. Tá? Então, carga é o trabalho muscular que implica em si mesmo o potencial de treinamento derivado do estado do atleta, que produz um efeito de treinamento que leva a um processo de adaptação. Tá? Então, está muito bonito aqui, mas pouco objetivo, né? Quando a gente olha esse atleta levantando peso, ele, obviamente, está utilizando uma sobrecarga, né? Então, qual que é a carga de trabalho que está sendo imposta a esse atleta? Tá? Obviamente, não é só o peso que ele está levantando. Esse é um aspecto da intensidade do trabalho, né? A sobrecarga utilizada ali. Mas ele também, dependendo do número de repetições que ele faz, dependendo da quantidade de séries, dos intervalos que é feito, né? Então, isso tudo faz parte da carga de treino que ele está recebendo. Então, esse atleta ele recebe uma carga de treino, entende? Essa atleta aqui de cima, que está correndo, ela está recebendo uma carga de trabalho. Então, ela não está levando peso nenhum, além do peso corporal, né? Ela não está utilizando pesos, sobrecargas, mas ela está recebendo uma carga de trabalho. Que carga é essa? Não sei. Poderia ser, por exemplo, 10 tiros de 400 metros, sendo que cada tiro de 400 metros é para 1 minuto e 30 segundos, com intervalos de 2 minutos. Pronto, eu estabeleci uma carga de trabalho. Né? E isso vai ser feito ainda 3 vezes por semana. Né? Eu estou estabelecendo a carga que essa atleta está recebendo, né? Carga de trabalho. Ok? Então, eu gostaria de deixar bem claro que no treinamento esportivo o conceito de carga é esse. É esse que eu estou falando, tá? Que implica aí em variáveis de intensidade, como eu dei o exemplo lá, a duração do intervalo vai ser uma variável de intensidade, a sobrecarga utilizada no caso da corrida, a velocidade da corrida, né? Então, você fala assim, mas se ela correr em menos tempo, se ela correr em menos tempo, uma distância que ela está fazendo mais velocidade, né? A distância a ser percorrida, quantos tiros vão ser feitos, quantas repetições o cara ali embaixo faz, quantas séries, né? Isso é volume de trabalho, né? Eu posso fazer, por exemplo, uma de 10 repetições máximas. Ok? Qual a intensidade do trabalho? Foi uma intensidade máxima, foi até a falha. Né? Então, o peso utilizado, se eu fizer mais repetições, o tempo de intervalo entre elas vão definir a intensidade desse trabalho. Mas e se eu fizer 5 séries, ou 10 séries, ou 20 séries? Isso é o volume do trabalho, e isso também é carga de trabalho. Quando a gente fala de qualidade no treino, a gente está falando de intensidade, né? A intensidade do trabalho, o quanto difícil é o trabalho. Se aumenta a dificuldade, ele é difícil de fazer, ele não é prolongado. Eu fiquei lá 3 horas, mas foi difícil? Ou você ficou sentado 3 horas? Então, como você passou essas 3 horas? Não, foi intenso. Opa, foi difícil. Então, a palavra difícil, intenso, ele está relacionado com qualidade. Como que é a qualidade desse treino? Não a quantidade. A quantidade está relacionado a volume. Tá? Então, são dois componentes
grandes, né? Grandes componentes. E você tem aí as subdivisões. Então, você tem um componente que é a qualidade, que é a intensidade, e um outro que é a quantidade, que é o volume. Né? Eu já vou colocar ali uma imagem sobre eles, mas entendam que quando a gente vê divisões assim, não estão erradas, são uma forma diferente de apresentar. Tá? Então, esse termo aqui, densidade, que já era apresentado naquele tempo, ele é o seguinte: naquele exemplo que eu dei lá de 10 tiros de 400 metros, né? Você vai correr 400 metros 10 vezes. Só que você tem um intervalo, né? É um trabalho intervalado. Você vai ter um intervalo entre cada tiro desse. Se você tem um intervalo, significa o quê? Significa que você vai correr numa intensidade que você não consegue fazer tiros seguidos sem intervalo. Senão você não faria intervalo. Você faz o intervalo exatamente porque você está numa intensidade acima do seu limiar anaeróbio. Então você não consegue fazer aquilo de forma contínua. Você precisa de intervalos. Então o trabalho intervalado ele tem essas incursões no metabolismo anaeróbio. Ele é intenso, mais intenso que o trabalho contínuo. A velocidade de corrida é maior. E você tem intervalos. Se você reduzir esses intervalos, fica mais difícil, não fica? Porque você recupera menos. Então, se fica mais difícil, fica mais intenso. Então, é um aspecto de qualidade o intervalo de recuperação. E se você tem 10 tiros, você tem vários intervalos, né? São 9 intervalos entre esses 10 tiros. Se eu reduzir esses intervalos de recuperação, em vez de fazer, por exemplo, 2 minutos de intervalo, eu faço 1 minuto, 1 minuto e meio, eu reduzo. O volume do trabalho realizado é o mesmo, pessoal. São 10 tiros de 400 metros. É a mesma quantidade de trabalho. Mas o tempo que eu fiz isso ficou menor. Eu apertei isso. Por quê? Porque eu reduzi os intervalos. Então, eu faço um volume de 10 tiros de 400 metros, não mais em, sei lá, em meia hora, mas em 25 minutos. Então, no momento que você aperta isso, se torna mais denso. E essa é, né, o conceito de densidade do treino. Tá? O que é densidade? Você pega um copo de água e um copo de areia. Os dois têm o mesmo volume, são 300 ml. Mas 300 ml de água tem um peso diferente de 300 ml de areia. Qual pesa mais? A areia. Por que a areia pesa mais que a água num mesmo volume, num copo de água? É porque a areia tem mais densidade. Então, esse conceito de densidade, né, de ter mais peso por unidade, né, você aperta um treino e você consegue fazer aquele volume em menor tempo. Você faz um treino mais denso. Tá? Esse é o conceito de densidade do estímulo. Por isso, é um conceito que está dentro da intensidade. Né? Isso vai alterar a intensidade do estímulo, né? A qualidade, a dificuldade desse estímulo. Carga interna e carga externa. Então, vejam bem, a carga, ela pode ter ela tem essa subdivisão em carga interna e externa pelo seguinte motivo. O que você propõe de carga, isso é, voltando no exemplo de 10 tiros de 400 metros, com tal tempo para fazer, que é a velocidade da corrida, né? Que, por exemplo, você vai fazer 400 metros em 1 minuto e 20. Vai exigir que você corra numa determinada velocidade, tá? E com um intervalo de recuperação, por exemplo, de 2 minutos. Você está aplicando uma carga de treinamento, certo? Essa carga é a carga externa. Por quê? Porque eu posso chegar para 30 atletas e aplicar a mesma carga externa. 30 atletas vão fazer 10 tiros de 400 metros para 1 minuto e 20 cada tiro, com 2 minutos de intervalo. Fechou? Essa é a carga externa. Aí eu pergunto para vocês: esses atletas vão ter todos a mesma percepção de carga? A carga interna é a mesma? O que vocês acham? Que não?
Não. Não. Veja bem, se na turma de vocês aqui, todos nós, fôssemos fazer esse treino aí que eu falei, vamos aplicar essa carga de treino aí. Pessoal, talvez um ou outro conseguiria completar a tarefa. Por quê? Porque para conseguir fazer os 400 metros em 1 minuto e 20, não é fácil. Uma vez, duas, tudo bem, mas eu quero ver fazer 10 vezes com intervalo de 2 minutos. Então, talvez para alguns, né, talvez se alguém que treina isso, pode ser até fácil essa carga. Para outros, talvez seja uma carga média, moderada, para outros seja difícil, intensa, e para outros seja super difícil, né? Impossível, né? Então, para alguns, totalmente inviável de se fazer e tal. Mas como assim? Não é a mesma carga de trabalho? É a mesma carga externa. Então eu estou aplicando a carga. Como você percebe, depende do seu condicionamento físico. Cada um recebe uma carga interna diferente. Todas as cargas internas vão ser diferentes. Desse ponto de vista, vocês percebem que o trabalho ele deveria ser individualizado. Por quê? Porque em 30 atletas, um vai estar até destreinando, se duvidar, porque ele tem condicionamento para fazer mais. Eu preciso tirar ele da homeostase. Se eu estou num microciclo de choque, isso é, eu quero tirar ele do conforto, eu quero fazer ele evoluir, né? Pessoal, todo progresso, ele ocorre fora da zona de conforto, né? Eu gosto muito dessa frase, tá? No início do meu livro lá. Todo progresso ocorre fora da zona de conforto. Então, se eu for tirar o atleta do conforto para ele evoluir, como que eu vou dar um treino fácil para ele, leve, sendo que o objetivo daquela sessão era choque, era evolução, era a saída da homeostase? Então, para ele, talvez naquele momento seja perda de tempo aquilo. Talvez para um outro atleta seja o ideal, seja a carga que ele necessita, né, para evoluir. E talvez para um outro seja lesivo, seja para botar o cara em, né, de fora do treino, botar ele em overtraining, botar ele com lesão, canelite, o que for seja, uma inflamação. Enfim, não estou subindo um degrau da escada por vez. Para alguns, eu estou botando lá 3, 4 degraus acima de onde ele deveria estar. Tá? Então, é isso que eu quero chamar atenção, né? Que a gente precisa respeitar isso e é individual. Não tem como montar um treino igual para 30. Eu tenho que otimizar esse treino. Senão esse treino ele vai ser ótimo para uns, uma porcaria para outros e prejudicial para outros, né? Qual que é a carga ideal, cara, de trabalho, né? A gente precisa conhecer muito bem esse atleta, né? A gente precisa estabelecer muito bem alguns, definir algumas condições, né? Aonde se quer chegar, onde ele está nessa escadaria, para que a gente não erre. E se errar, errar para menos. Tá? Eu não gosto da ideia de errar para mais. Errar para mais te tira o atleta da sua mão, te bota ele lá na cama, na cadeira, né? Bota ele lá com uma lesão aí na fisioterapia. Tá? Então eu não posso exagerar com esse atleta, desanimá-lo, lesioná-lo. Eu preciso colocar a carga adequada passo a passo. Errei na carga? Ok, errei para menos. Foi fácil para o atleta? Ele me passou isso? Ok, eu ajusto, pessoal. Próximo treino a gente vai apertar mais isso aí. Durante o treino você percebe isso. Passou um tiro, dois, três, você pode acompanhar a frequência cardíaca dele, você pode acompanhar ali a dificuldade do treino. Se você conhece o atleta, você já vê se ele está bem ou não naquele dia, se dá para apertar mais. Então, assim, sem dúvida, o trabalho ele é individualizado, tá? Não dá para ter um ótimo resultado dando a mesma carga de trabalho para todo mundo. Variáveis que são relacionadas à intensidade, variáveis que são relacionadas ao volume.
Então, a gente tem de intensidade sobrecarga. Se você usa, por exemplo, na corrida, um colete com peso, isso é uma sobrecarga, você está carregando mais peso. Lá na musculação, é um trabalho de sobrecarga. Você usa sobrecargas. Nem que seja com um elástico, nem que seja com uma mola, mas há uma sobrecarga no trabalho, né? Geralmente é com pesos, né? Velocidade que você faz a corrida, um movimento, isso é intensidade. A densidade, como eu falei, de apertar os intervalos, fazer um mesmo volume de trabalho em menos tempo, aumenta a intensidade, tá? Tudo isso aqui, ó, aumenta a dificuldade do exercício, deixa difícil a qualidade do treino, é a intensidade, qualidade do treino. Quando eu falo de quantidade de treino, é aqui, ó, volume, né? Caminhar é fácil ou é difícil? É fácil. Aí eu vou fazer um treino fácil, mas eu vou caminhar 2 horas. Não é que ele vá ser difícil, pessoal. O treino é fácil, é caminhada. A exigência é fácil, mas o volume é longo, né? Então o volume é quantidade de trabalho, tá? É a quantidade de trabalho. Então a duração do trabalho, a frequência, quantas vezes você vai fazer aqui numa semana, quantas séries, né? Quantas repetições. Então, obviamente, quando a gente começa a falar em mulheres, isso é um trabalho mais difícil também, mas obviamente se você tem intervalos longos, né, ele é longo o treino, não é que seja tão difícil. Ele fica difícil mesmo quando os intervalos aqui ficam curtos. Por quê? Porque a sua recuperação não é completa. Tá? Então, se você fizer um treino de força, faz lá 10 repetições no supino. Se você não descansar pelo menos 3 minutos, vai ficar difícil fazer a próxima série. O ideal seria descansar. Olha só, estou falando o ideal para descansar bem, né? Seria descansar uns 5 minutos. Aí você descansaria bem, faria a próxima série com toda a pegada, né? Tranquilo. Por que a gente faz intervalo de 1 minuto, então? Se não dá para descansar direito? Esse é o objetivo, é causar dificuldade no músculo, causar falta de oxigênio lá no músculo, hipóxia, causar acúmulo de metabólitos, de hidrogênio. É isso que eu quero. Eu quero dificultar as coisas para esse músculo. Eu quero ir para a próxima série com déficit, sem ter recuperado adequadamente. É a mesma coisa que eu faço nos tiros de corrida. Eu não quero um intervalo completo, eu quero um intervalo parcial. Se eu faço intervalo completo, aí eu estou priorizando muito a qualidade. Então, eu estou falando de um atleta de potência, de 100 metros rasos, um halterofilista, de levantamento de peso, de força pura. Eu priorizo a qualidade. Quando eu começo a entrar aspectos da resistência, seja resistência anaeróbia, seja resistência aeróbia, seja num 400 metros rasos, seja numa maratona, o que for que seja, eu tenho que fazer trabalhos com intervalo com uma recuperação parcial, né? Eu não vou recuperar completamente o atleta. Ele precisa ir para a próxima série com déficit, né? Nós temos estímulos estressores. Olha só, pessoal, o exercício é um estresse. Ele me tira da homeostase. Então, eu vou ter estímulos de volume e de intensidade, a quantidade e a qualidade do trabalho. A carga de trabalho é o estresse. E aí, isso vai me levar a uma fadiga. Isso é, após o treino é de força, certo? Eu vou ficar mais fraco. Mas não é de força, o treino é, mas eu vou ficar mais fraco depois desse treino de força. O treino é de resistência, eu vou ficar menos resistente depois do treino. Mas como assim? Eu vou prejudicar? Vou, porque eu vou estar em fadiga. Essa é uma fase que vem após o treino. E eu preciso do quê? Eu preciso de recuperação. Recuperação, ela vai me deixar mais forte, vai me deixar mais resistente. Por quê? Porque vai acontecer a supercompensação. Isso é, eu exigi do organismo, eu joguei ele para baixo e ele supercompensa, me entrega mais do que eu tinha. Tá? Isso aqui é um treinamento adequado. Logo, o que eu concluo lá embaixo? A recuperação é tão importante quanto o estímulo. Então, isso eu já falava lá na disciplina de musculação, por exemplo, para quem fez a disciplina comigo. Não existe, pessoal, pensar só em estímulo. Ah, o estímulo é mais importante.
Ah, é? Então dê estímulo direto para ver o que acontece. Nada. Você só perde força, você só perde resistência, você só lesiona, inflama, só prejudica, só piora. Mas sem o estímulo não existe treinamento, sem dúvida. E sem a recuperação não se ganha nada também. Então, o que faz eu evoluir é eu recuperar desse estímulo. O que é mais importante? Não tem mais importante. Os dois têm a mesma importância. Dei o estímulo, é importante? Sim. Da mesma forma, agora eu preciso recuperar adequadamente para eu poder evoluir. Se eu negligenciar esse momento da recuperação, o que vai acontecer? Overtraining. Eu vou piorar a minha performance, tá? Eu vou tornar mais fraco. Então, eu estava falando da questão da arte no treinamento desportivo, né? Então, assim, pessoal, vai além da ciência, né? Então, essa percepção de, como eu falei, essa flexibilidade de adaptar um treino, o cara fica resfriado, já acabou com o seu planejamento. No papel fica tudo bonitinho, né? Então, às vezes, na prática, você tem que ter essa flexibilidade, essa dinâmica, né? Essa percepção do sujeito, o dia que dá para apertar mais, o dia que tem que afrouxar um pouco. Então, tem certas coisas que é a experiência, tá? Tem certas coisas que é o dia a dia mesmo, tá? A gente alia a ciência com a arte, né? Com a experiência, com no treino, a gente fala isso na musculação, o empirismo ele anda na frente da ciência, tá? A ciência vai depois comprovar certas coisas que o empirismo já, isso é, o erro e acerto, a experiência, né? Ela vai na frente.